Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma atualização do Bitcoin. Mais uma vez, comentando o fechamento semanal. Lembrando que essa semana eu estou fazendo algumas análises durante o fechamento, porque o Bitcoin está prestes a renovar sua máxima histórica e é no fechamento que a gente obtém algumas confirmações, né? E aí, durante o dia, eu atualizo vocês lá no meu grupo do Telegram, Panorama Bruno Cripto, o link vai estar aqui nos comentários do vídeo caso algum cenário mude, né? E também atualizo vocês quanto ao cenário macroeconômico. Mas, nos próximos dias, dependendo da movimentação, eu volto a fazer análise no início do dia, porque eu sei que é a preferência aí da maioria, tá bom? Então, olha só, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e compartilha esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Olha só, Bitcoin, né? Acabou de fechar aí, tem meia horinha que fechou o gráfico, né? E o Bitcoin ele se aproximou hoje da região de resistência que eu marquei para vocês ontem, 72 mil dólares. Sentiu a resistência, podemos considerar que testou, né? Faltou ali 170 dólares mais ou menos, e devolveu, fechando com esse candle aqui, que eu não vou dizer que é um martelo, até porque o martelo tem um corpo real menor do que esse, mas é um candle que sinaliza a resistência, né? Devido a esse pavio para cima, algo muito próximo com esse aqui. No dia seguinte houve uma busca de liquidez para baixo, né? E aí depois o preço consolidou aqui e veio um contexto de queda. Não estou dizendo que vai haver um contexto de queda como esse, mas hoje eu quero chamar a sua atenção para um ponto de risco que eu estou visualizando no Bitcoin, caso, tá? Até sexta-feira, que é quando tem o payroll, a gente não veja o rompimento. Porque é o seguinte, essa semana temos dados econômicos relevantes como JOLTS, ADP e payroll, e o PMI também, que está sendo divulgado. JOLTS veio perfeito, maravilhoso, abaixo da expectativa, que ele é uma prévia do payroll na sexta. Hoje saiu o ADP, que veio abaixo da expectativa, e o PMI, que veio levemente acima da expectativa. Eu resumi isso para vocês lá no grupo do Telegram em texto, mostrando, né, o cenário positivo disso, né, que é ADP, variação de empregos privados, com uma sinalização de desaceleração do mercado de trabalho. Então, o JOLTS e ADP mostram que o mercado de trabalho está desacelerando, o mercado de trabalho americano. O PMI sinaliza que, mesmo com a desaceleração do mercado de trabalho, as indústrias americanas estão em expansão. Então, quer dizer, a gente pode ter um controle do mercado do mercado de trabalho que vai gerar menos inflação sem uma recessão, o que é o cenário perfeito, né? Então, isso é o catalisador para um contexto positivo e um possível corte mais rápido da taxa de juros norte-americana. Maravilhoso. Aí, na sexta-feira, tem o payroll, que é o último dado, o relatório completo de empregos dos Estados Unidos, que vai trazer aí sinalizações para a gente se de fato como está, né, essa aceleração ou desaceleração no mercado de trabalho. Então, para mim, né, eu já espero um payroll abaixo da expectativa positivo. E isso precisa levar ao rompimento da máxima histórica. Se isso não acontecer, galera, é o ponto de atenção que eu quero trazer aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Aqui, nós tivemos uma formação de topo. E o preço foi lá embaixo, voltou a subir e formou um segundo topo. O preço deixou um topo mais baixo do que o topo anterior, mas quando ele corrigiu, ele veio aqui, ó, e formou um fundo ascendente ao fundo anterior. Então, nós tivemos aqui um fundo e depois um fundo mais alto do que esse outro fundo. Maravilhoso. Só que aí o que aconteceu? O preço veio aqui de novo e formou um outro topo, formando um topo duplo aqui em relação a esse outro, e formou um topo triplo. Mas esse topo triplo, ele é um topo como um todo de mercado. Quando a gente olha para o gráfico semanal, nós tivemos esse topo aqui, ó. Nós tivemos um topo triplo dentro de um topo só, dentro do gráfico semanal. E o que está acontecendo aqui, galera, que eu quero alertar nessa análise para vocês, tá? É o seguinte, nós estamos vendo o Bitcoin replicando esse movimento aqui, só que numa intensidade menor. Então, nós tivemos aqui, ó, isso daqui, ó. Tivemos um primeiro topo, o preço foi lá embaixo, maravilhoso, protegeu, formou esse topo aqui. Agora o preço, ele veio aqui, ó, e está formando esse topo aqui. Se ele não fazer a confirmação de rompimento, nós estamos indo para quinta-feira, no mais tardar sexta, tá? Não fazer a confirmação de rompimento desse nível aqui,
ele vai ter deixado um segundo topo, e é provável que nós vamos ver o preço, é de alta probabilidade que o preço corrija pelo menos a média de 9, média de 21. O que ele não pode fazer? Violar esse topo aqui, galera, tá? E ele pode formar um fundo aqui e vir formar o que aqui? O terceiro topo. Replicando, então, essa movimentação aqui anterior numa menor intensidade. Se isso acontecer, né, rejeitar aqui mais uma vez, o que vai ter acontecido aqui, ó? Nós vamos olhar para o gráfico semanal e nós vamos ter tido um topo duplo no gráfico semanal. Topo duplo no gráfico semanal não é nada positivo. Geralmente o preço busca pelo menos fundo. E aí a gente poderia ter mais uma busca por liquidez. Que na minha visão, tá, galera? Não acho que é isso que vai acontecer. Poderia levar o Bitcoin de volta lá nos 56 mil dólares. Mas, tecnicamente, é possível. Então é meu papel como analista técnico vir aqui e mostrar essas probabilidades, tá? Só que isso é uma preocupação maior para daqui a alguns dias, não para agora. Porque agora, o que acontece? A gente tem o preço trabalhando aqui nessa região, né? Ó, tem o preço trabalhando nessa região. Nós tivemos hoje um fechamento diário que não é muito positivo. E agora o preço, então, na minha visão, é de alta probabilidade de retrair nessa média de 9 períodos. E é esse o ponto do vídeo de hoje que eu quero mostrar. Possibilidade do preço retrair aqui, vou ajustar suporte. E, na minha visão, a gente pode ter um reteste nessa tendência de alta aqui, ó. Ok? Então, ó, muita atenção nessa tendência de alta, tá? Porque o preço pode retestar essa tendência de alta e se proteger vai ser maravilhoso, tá? Se proteger vai ser maravilhoso. Deixa eu tirar essas setas aqui para não atrapalhar mais gente, que eu já mostrei meu contexto. E na análise de fechamento semanal eu já vou ter a confirmação disso, tá? Então, beleza. Ah, só que é o seguinte, a nossa análise de fechamento semanal essa semana vai ser uma live, galera. Live domingo, 18 horas. Já anota aí, beleza? E aproveita, deixa aquele like também. Então, ó, na minha visão, o Bitcoin vai retrair. Na minha visão, esse dia que tá começando vai ser um dia de retração, tá? Só que a gente não pode operar contra a tendência, né, galera? Então é o seguinte, ó, enquanto o Bitcoin não romper 72 mil dólares, aguardem por retrações nesses níveis de suportes, para você que quer se posicionar. Se você não tem nada de Bitcoin, não compra nada agora, amigo. Aguarda para você comprar na retração, beleza? Aí aqui vai ser mais estratégico, por quê? Se você comprar aqui e eles perder e fizer uma confirmação de rompimento, seu stop vai ser barato. E aí a gente vai passar a olhar para aquele viés que eu mencionei. Perfeito? Então tá tudo certo com a tendência do Bitcoin. Eu só vim fazer esse alerta para você que tá saindo comprando um monte de altcoin, um monte de meme coin, se posicionando, porque agora, uau, é lua, cenário macro tava interessante, e nós vamos ter a inversão na curva de juros, e corte na taxa de juros, e pronto. Talvez, tá comprando tudo de uma vez, talvez você tenha a oportunidade de comprar em níveis mais descontados. E é isso que eu quero alertar. Beleza? Vou passar aqui no Bitcoin, porque eu não quero estender essa análise, não gosto de passar dos 10 minutos de análise. Vamos passar na Ethereum, aliás, tá? Ethereum, hoje fez uma movimentação de alta, muito bom, 1,5%, mas nada muito considerável. É possível que a Ethereum acompanhe o Bitcoin vindo aqui na média de 9 períodos, ok? Testando a média de 9 períodos, a Ethereum pode se descorrelacionar do Bitcoin, até porque a gente está numa iminência de começar as negociações do ETF de Ethereum. Então, mesmo com o Bitcoin fazendo aquela movimentação lá de baixa, a Ethereum poderia continuar subindo. Então, a Ethereum tende a retestar esse nível antes de continuar subindo. Para quem está de olho em Ethereum, uma região interessante aí de 3 níveis, né? Interessantes para compras fracionadas. LDO, galera, foi uma análise que vocês pediram. Um dos inscritos solicitaram aí, né? Solicitou, né? Aí, e lembrando que vocês podem sempre comentar em qualquer vídeo quais altcoins vocês gostariam de uma análise, que eu vou trazer essa análise para vocês, tá? Ó, LDO, no momento, ela não está muito interessante graficamente. Ela veio aqui, ó, no gráfico semanal, fazer a retração desse movimento de baixa, testou didaticamente, falhou no rompimento desse nível, que agora é a sua principal resistência, né? Então, para mim, quando isso acontece, ela tende a buscar a retração do movimento que levou a esse nível. Se eu estiver certo nesse meu viés, ela pode retrair ainda em 382, na verdade já fez isso na semana passada, aí pode buscar 0,68, posteriormente pode buscar, aliás, 0,5 e 0,68. Daí eu posso ir para o gráfico diário, né? E a LDO, ela já testou aqui, ó, 0,382, reagiu positivamente, não conseguiu romper, deixou um topo mais baixo do que o topo anterior. Então, o que ela pode fazer aqui? Deixa eu só acertar aqui, ó, minha câmera não atrapalhar. Ela pode continuar corrigindo
na direção de suportes aí de continuar subindo, tá? Então, o que eu vou fazer para facilitar a sua visão de mercado? Vou colocar aqui um ponto gatilho e vou ajustar esse ponto gatilho com a Fibonacci nesse sentido. Aqui, ó. Então, eu vou marcar com uma linha roxa o ponto gatilho. E aí o resumo é, enquanto a LDO não romper 2 dólares e 48, fica de fora e aguarda para comprar a retração. Você tem um viés mais estratégico e ela pode continuar corrigindo enquanto isso não acontecer, fazendo movimentações de alta nesse sentido, para só depois fazer a reversão da tendência. Então, LDO em retração no gráfico semanal, não tem um contexto tão interessante agora para curto prazo. Beleza, galera? Então, muita atenção, porque Bitcoin não conseguiu romper a resistência hoje e a gente pode ver uma retração. Beleza? Muito obrigado pelo like de vocês e a presença nesse vídeo. Vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu e até a próxima.